rapaziada, o Vasco está garantido na Série A de 2024. Terminou um breve sofrimento do torcedor cruzmaltino. A gente sofreu demais nessa temporada, foi luta do início até o fim do Brasileirão contra o rebaixamento. Muitos deram que o Vasco já estava rebaixado, mas a gente conseguiu reverter essa situação, graças a Deus. E no vídeo de hoje vamos ver a entrevista mais emocionante do futebol brasileiro em 2023. O Léo Pelé, como é mais conhecido aí por todos os torcedores, acabou dando uma entrevista extremamente emocionante após o fim da partida. Não só a entrevista do Léo, mas assim que o juiz apitou o término do jogo, cara, ele caiu no gramado já em lágrimas, chorando, porque só os jogadores do grupo do Vasco sabem o que passaram essa temporada. E assim, cara, obviamente, a gente quer torcedor vai cobrar sempre, a gente quer torcedor sempre vai criticar quando tá mal e vai elogiar quando tá bem, mas o jogador de futebol, muitas das vezes, tem alguns jogadores que acabam sentindo mais do que os outros. Tem muito jogador que não liga, que perdeu, que ganhou, dá no mesmo, porém tem outros jogadores que se importam demais assim em de fato conseguir os seus objetivos na carreira. E, querendo ou não, esse foi um objetivo traçado pelo Vasco no decorrer da temporada, que era não ser rebaixado para a Série B, e foi uma luta que foi vencida pelo Vasco. Ontem o Vasco venceu o seu jogo, não precisou de resultados alheios para se salvar do rebaixamento. Então a entrevista do Léo nós vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. E quer comprar uma camisa como essa aqui, em homenagem ao Roberto Dinamite? Quer comprar uma camisa do Vasco, do Botafogo, do seu time de coração, camisa mais casual, tem regata, tem moletom, tem de tudo lá e com preço extremamente especial. E agora com cupom de 10% de desconto para você inscrito aqui do nosso canal. Cupom que tá aparecendo aqui na tela, Clubista10, é na Lendas do Futebol, o primeiro link do comentário fixado. As camisas são de boa qualidade, então com preço ótimo, beleza? Bora pro vídeo. O Léo tá saindo com a abraçadeira de capitão. Léo, primeiro de tudo, me fala do seu sentimento. Eu tô te vendo muito emocionado. Ao longo desse ano, nos momentos difíceis, você era um cara que sempre parava, dava entrevista, dava cara a tapa, falava do seu sentimento de frustração. Então agora eu quero que você fale desse sentimento de alegria, de alívio. Qual é o sentimento? Me desculpe se eu me estender um pouquinho. À vontade, a palavra é sua. Durante esse ano foi, eu acho, o ano mais difícil da minha carreira. O Vasco foi o clube, eu arrisco a dizer, que eu mais me identifiquei. Foi muito rápida a identificação. Isso a gente conseguiu perceber, rapaziada, a identificação que o Léo criou com o Vasco desde o início. Desde o início teve essa identificação. Nessa reta final ele foi pro banco de reservas, perdeu a vaga titular, não estava jogando bem. Michael e Medel tomaram a vaga ali titular do time do Vasco. Bem verdade, Medel foi muito importante. Mas o Léo, antes da chegada dos reforços de meio de ano, ele era o cara que realmente dava cara a tapa pela situação que o Vasco vinha vivendo. Pelos camisas negras, por tudo. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus por nunca ter me abandonado e abandonado esse grupo, esse clube. Eu chegava em casa, eu não conseguia brincar direito com a minha filha, com as minhas filhas. A minha esposa foi muito paciente, porque às vezes eu chegava de cabeça quente, que a gente lutava e não conseguia o resultado. Mas esse clube, os funcionários, o grupo, nunca deixou de acreditar. Eu lembro que quando a gente estava no meio do primeiro turno, já falava assim, o Vasco está rebaixado. Bem verdade, bem verdade. Até nós próprios torcedores, grande parte, eu particularmente, nunca deixei de acreditar que o Vasco se salvaria do rebaixamento. Mas eu entendo a grande parte da torcida que não via ali o Vasco conseguindo se recuperar no Campeonato Brasileiro. Porque a gente tava muito mal, a gente só perdia. Então a gente foi dado como rebaixado, principalmente pela mídia tradicional. Todo mundo falou, o Vasco já tá rebaixado, não tem como se salvar do rebaixamento. Com o trabalho feito no dia a dia, obviamente, sem deixar de acreditar que daria para ser salvo do rebaixamento, jogadores trabalhando, sempre ali também buscando a fé. Isso é algo muito importante no futebol. Quando você tem fé que você consegue fazer algo, você fica mais confiante. Então o Léo cita também a fé dele, do grupo, em Jesus Cristo. Isso também foi algo muito importante para essa recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas aqui dentro a gente nunca deixou entrar isso, porque a gente sabe que aqui tem pessoas de caráter, pessoas que trabalham muito. E meu sentimento hoje é de alívio, porque eu acho que o futebol é muito relacionado à vida. E hoje, e o cenário que a gente passou esse ano, eu sei que
vai inspirar muitas pessoas a nunca desistir. Muito obrigado. Com certeza, irmão. Baita entrevista do Léo. Uma entrevista ali onde a gente percebe que de fato, né, ele se emociona. Uma entrevista que ele deixa claro como foi sofrido esse ano pro Vasco. Cara, eu me lembro de um jogo, Vasco versus Flamengo, 4-1 Flamengo no Vasco. Eu tava nesse jogo lá no Maracanã. E o Léo acabou dando uma entrevista também naquele pós-jogo, falando que tava com vergonha do que tava acontecendo no Vasco. Foi até um jogo que depois acabou desencadeando a demissão do Barbieri, depois do jogo contra o Goiás. Então assim, o Vasco viveu momentos nessa temporada onde todo mundo já dava que estava perdido. Ninguém acreditava em uma retomada do Vasco. Claro, vai muito da parcela por Ramon Dias, que conseguiu consertar o time taticamente, que conseguiu trazer confiança de novo para a equipe, mas também vai muito dos jogadores do dia a dia do trabalho. Quando você trabalha duro, quando você se empenha em algo, quando você faz de fato aquilo com toda a sua alma, toda a sua vontade, as coisas tendem a acontecer. E o Vasco se salvou do rebaixamento. É claro, é muito pequeno para o Vasco ficar comemorando que não caiu para a Série B. O Vasco tem que comemorar título, o Vasco tem que estar brigando por títulos. Mas é um passo importante, porque eu vinha falando com vocês, eu acredito muito que se o Vasco não for rebaixado em 2023, ainda mais agora com a demissão do Paulo Brax e você trazendo um diretor de futebol realmente competente, a tendência é que o nosso 2024, com mais investimento financeiro, mantendo a espinha dorsal de jogadores que deram certo nessa temporada, fazendo a limpa em jogadores que deram errado, a tendência é o Vasco crescer para 2024 e pelo menos fazer um campeonato ali do 10º colocado para cima. Essa é a tendência do Vasco. Ou então, para quem acredita de fato, para quem confia, o Cabo Daciolo, né, falou que o Vasco nessa temporada não ia cair, não caiu, e que em 2024 seria campeão brasileiro, é claro, né, pés no chão, muito importante pés no chão nesse momento no futebol, mas a gente não pode deixar de sonhar. Se o trabalho for bem feito, se o Vasco conseguir montar um time aceitável, não seria loucura nenhuma o Vasco brigar pelo menos ali por uma vaga em pré-Libertadores em 2024. Dinheiro para contratar terá. Precisa contratar certo, precisa investir certo nessa temporada para não passar o mesmo perrengue que passou na temporada passada. Beleza? Também com o trabalho sendo iniciado desde o início do ano com o Ramon Dias, pré-temporada, tudo certinho, o Vasco tem tudo para ter um 2024 tranquilo. É isso que a gente quer, só isso que eu te peço, Deus. Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você mostrar ter vídeo todos os dias aqui no canal. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!